Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Miriam Leitão dá uma verdadeira aula expondo toda incoerência e hipocrisia do voto de Fux. E César Callejon rebate trecho do voto e mostra como o ministro viajou legal na maionese. Espia. O problema do voto do ministro Luiz Fux não foi ser divergente do ministro Alexandre de Moraes. Foi o fato de que ele foi contraditório com o próprio ministro Fux e foi contraditório por dentro. Ele é intrinsecamente contraditório. Então, eu vou explicar essas duas contradições. Primeiro, é o fato de que ele alegou que ele disse que ele, logo na preliminar, que a primeira turma era, e o Supremo Tribunal Federal não é o juízo natural, portanto, ele declarou a incompetência absoluta do Supremo para julgar porque eles não têm mais prerrogativa de foro. Lembrando que Alexandre Ramagem tem prerrogativa de foro, mas ele falou isso porque o presidente Bolsonaro não é mais presidente, então é ex-presidente, então deveria ser a primeira instância. Isso já foi alterado. Mas ele não alegou em nenhum momento, quando ele condenou mais de 400 pessoas que jamais tiveram cargo público nesse grau, a ponto de ter, em algum momento, prerrogativa de foro. Então, quando ele condenou todo mundo, ele jamais levantou essa discussão. E depois é isso que estava sendo falado pelos meus colegas, pela Camila, pelo Valdo, o fato de que ele condenou aquelas pessoas, todas aquelas pessoas, de forma muito forte e não condenou ontem várias das pessoas dos réus do núcleo crucial. A segunda contradição é do voto com ele mesmo, porque se ele acha que o ajudante de ordens deve ser condenado, então ele condenou o ajudante de ordens, por que não a pessoa que foi ajudada pelo ajudante de ordens, ou seja, quem deu a ordens ao ajudante de ordem? Isso equivale a condenar o mordomo. Se ele acha que o candidato a vice na chapa foi culpado, por que então que ele não considera que o candidato a presidente, que seria beneficiário de todas aquelas ações, não era? E outra coisa, se ele acha que não houve esses crimes todos que ele falou, não houve organização criminosa, não existiu a organização criminosa, nada disso aconteceu, por que mesmo ele aceita como boa e aprova a delação premiada? Então, nada fez sentido, dentro do voto. Não é por ser divergente, é natural ser divergente, mas não pode ser tão contraditório com ele mesmo a ponto de não ficar de pé. Não configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestação política com propósitos sociais. Assim entendido, o desejo sincero de participar do autogoverno democrático, mesmo quando isso inclua a resignação pacífica contra os poderes públicos. Resignação pacífica, veja, eu falei a respeito de sofismas, tá? Para vocês. E esse é um exemplo clássico. As pessoas participam da democracia para além das suas atividades cotidianas, para além de cobrarem os seus eleitos, votando, Vivian. Você vai, vota, depois cobra o parlamentar ou a pessoa eleita e assim segue o jogo democrático. Agora, veja, e por que isso é um sofisma? Classificar esse tipo de atentado golpista, violento, que invade e quebra prédios públicos, colocando em risco, inclusive, a vida de muita gente. Porque, por exemplo, no Capitólio, o William, morreu gente. Aqui foi por muito pouco, ministro, que não morreu. Uma policial chegou a levar uma paulada na cabeça. Acho que não era nem paulada, porque era com uma barra de ferro na cabeça. Gente que foi jogada de um vão de 4, 5 metros de altura. Ou seja, foi por uma vírgula que não morreu gente. E o senhor ainda tem coragem de comparar isso com um exercício legítimo de democracia, de que essas pessoas estavam apenas exprimindo a vontade de participar do jogo democrático? Ora, elas participaram, elas votaram, essas pessoas. Por incrível que pareça, o aparato da Polícia Rodoviária Federal estava sendo utilizado em municipalidades nas quais o Lula tinha um número maior de votos. E agora vem essa história de que elas só estavam querendo participar do jogo democrático. Francamente, Vivian, esse é um tipo de argumento que, assim, beira o mau caratismo, isso. Dizer que as pessoas que estavam acampadas em frente aos quartéis e que estavam pedindo deliberadamente por um golpe de Estado, o George Washington, William, acharam um carro inteiro abarrotado de armas que ele pretendia distribuir para esses golpistas
depois de que a bomba tivesse sido acionada, que eles tentaram acionar, inclusive, só não explodiu, porque são profundamente incompetentes em tudo que fazem. Porque tivesse explodido, teria matado mulheres, crianças, e dali, ato contínuo, ele teria partido para distribuir armas para os golpistas que estavam acampados na frente dos quartéis, querendo promover um clima de caos social, para então adotar medidas arbitrárias e de exceção. É inacreditável, Vivian, esse tipo de sofisma partindo de um ministro da mais alta corte do país. Beira o surrealismo isso.